gente vai estudar esse tema, o sangue na Páscoa de Jesus Cristo. Por que a Páscoa de Jesus Cristo? Porque Páscoa é Jesus. Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é festinha, não é bobagenzinha, não tem nada a ver uma coisa com outra. Páscoa é Cristo, é Jesus, não é? E tem princípios espirituais importantes. A gente fez aquele vídeo sobre a Páscoa para dar um pouquinho, né, de alguns pontos importantes ali do Antigo Testamento, que você deve ter recebido no nosso grupo. E aquela Páscoa, a Páscoa judaica, ela se concretiza na pessoa de Jesus. Mas antes da gente fazer isso, eu quero dar princípios, alguns princípios importantes, alguns fundamentos, algumas colunas importantes a respeito desta questão do sangue. Leia comigo o que está escrito em Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esses princípios que estão aí, tanto em Levítico e em Hebreus, mostram o poder do sangue. A vida está no sangue, diz o texto no Antigo Testamento. A vida está no sangue. E o fato da vida estar no sangue significa que o derramamento de sangue significa que a vida foi derramada. E quando a vida é derramada, nesse contexto de sacrifício, significa que alguém foi poupado. Um animal morre no lugar de um ser humano. Uma vida foi poupada quando o animal morre. Então a vida está no sangue. E o sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem que o sangue seja derramado, não há remissão de pecados. Essa mensagem está no nosso grupo. Se você quiser pegar lá, fique à vontade, tá? No grupo do WhatsApp. Muito bem. Como que a gente sai dessa verdade aqui para compreender um pouco mais a respeito da Páscoa? Eu vou ter que ir um pouco mais longe. Eu vou ter que voltar no Jardim do Éden. E nós vamos fazer uma comparação do Jardim do Éden, do tabernáculo e da Páscoa de Jesus. Vamos lá? Estão dispostos? Sim ou não? Amém. Deus abençoe. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Pai que essa ministração traga não só conhecimento intelectual, mas traga para nós o desafio correto do que significa a Páscoa de Cristo e o que significa a ceia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. No Jardim do Éden, nós não vamos entrar em tantos detalhes, obviamente, porque não é essa questão e não temos tempo para isso, mas no jardim nós temos a criação do homem e da mulher, né? E o que acontecia? Eles caminhavam com Deus, diz o texto bíblico. Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, o Senhor veio para conversar com eles. Eles caminhavam com Deus. Guarde essa frase, eles caminhavam com Deus. Havia uma possibilidade ali de relacionamento. Mas veio a queda, o erro, o pecado, e quando a queda entrou, eles foram expulsos do jardim. Tá certo? Guarde essas fases. A criação, o caminhar com Deus, a queda e a expulsão. Gênesis 3:24 diz que depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Eles não deveriam ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, mas havia uma outra árvore ali, que era a árvore da vida. E o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim para que eles não vivessem eternamente em pecado. Que se eles comem a árvore da vida, eles ficam eternamente naquela situação. Então o Senhor sela o jardim, fecha o jardim e coloca querubins. Guarde isso, ele coloca querubins na porta de entrada do jardim. Não entra mais ali, ninguém consegue entrar no jardim. Tudo bem até aqui? Ok. Na Páscoa judaica, em Êxodo capítulo 12, nós temos 9 pragas. Você se lembra que Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel lá do Egito. E Deus estabelece pragas porque o faraó não permitia, não deixava que
que o povo saísse. E por conta disso, pragas vieram. Várias pragas. Primeira, segunda, terceira, nona praga. E mesmo assim o faraó disse, vocês não vão sair. E então vem a 10ª praga. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. E na 10ª praga, na morte dos primogênitos, os judeus deveriam pegar um cordeiro no 10º dia, esperar até o 14º dia, analisar bem aquele cordeiro para ver se ele não tinha nenhum defeito, e aí sacrificar à tarde, e com o sacrifício eles deveriam pegar o sangue, passar na porta da casa deles, e porque eles passavam aquele sangue ali, o Senhor disse, quando eu vier com a 10ª praga, eu passarei. Essa é a palavra da Páscoa. A Páscoa significa a passagem, mas não é passar de um lugar para o outro. É Deus dizendo, eu vou passar por cima, eu vou poupar as casas onde tiver o sangue. O sangue vai libertar o primogênito daquela família. Êxodo 12:13. Leia comigo, por favor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então a 10ª praga acontece, a morte dos primogênitos acontece, mas essa praga não chega na casa onde houve a obediência da morte do cordeirinho, que morre no lugar do primogênito e protege a casa. O sangue é espargido na porta. Glória a Deus por isso. E o tabernáculo? Logo que eles saem do Egito, eles vão para o deserto. E lá no deserto, o Senhor estabelece uma ordem para Moisés. Diz, Moisés, você vai fazer o tabernáculo exatamente como eu te disser. No livro de Hebreus diz que o Senhor deu como se fosse a planta do tabernáculo de acordo com o que tem no céu. E eu quero que você preste atenção nisso. Em Êxodo 25, 8 e 9 diz assim, farão um tabernáculo ou um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Guarda essa frase, eu habitarei no meio deles. Façam tudo o que eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Cada coisinha que tinha no tabernáculo. O tabernáculo é aquela tenda que foi feita no deserto. E aquela tenda que foi feita no deserto mostrava a presença de Deus. Você lembra que lá no Jardim do Éden o Senhor caminhava com Adão e Eva. E agora o Senhor diz, eu quero caminhar com vocês. O tabernáculo era móvel, por isso era uma tenda, não era uma casa. Essa coisa de templo foi lá de Davi e Salomão. Mas o tabernáculo ele não é fixo, o tabernáculo é móvel, se anda com o tabernáculo. A Bíblia diz que quando o Senhor dizia, olha aqui, tem durante a noite tem uma nuvem, uma coluna de fogo, durante o dia tem uma nuvem. Quando vocês virem a nuvem ou a coluna de fogo saírem, andarem, vocês arrumem tudo, movam tudo, peguem o tabernáculo e vão atrás de mim. Esse caminhar com Deus. Estão entendendo? Estão fazendo um relacionamento com o Jardim do Éden, o caminhar com Deus. Veja que Deus veio ao encontro de Adão e Eva para trazer solução para aquele pecado terrível. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecassem, eles morreriam. Tanto é que quando eles pecaram, eles se viram nus, ficaram com vergonha, chegaram na presença de Deus com folha, tampando o corpo com folhas, e o Senhor fez para eles roupa de peles de animal. Ou seja, começa aí o sacrifício de um animal no lugar de alguém, no lugar de uma pessoa. Essa possibilidade, não é? Isso que Deus fez, trouxe a possibilidade de um retorno a Deus, de voltar para Deus, de não ficarem eternamente perdidos. Veja o amor de Deus, gente. Você sabe que a história podia ter acabado lá em Adão e Eva, né? E a gente nunca teria possibilidade nenhuma de redenção. Mas a redenção acontece exatamente porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele estabelece um sacrifício de um animal para proteger Adão e Eva. Agora nós estamos lá na frente, na Páscoa, um animal, o sangue, proteção, redenção. E agora o tabernáculo. O tabernáculo é uma forma visível disso acontecer. E nesse tabernáculo, o tabernáculo ele era feito da seguinte maneira. Ele tinha um pátio, como se fosse esse pátio aqui, ele tinha um pátio, depois ele tinha uma tenda. Dentro dessa tenda, duas partes.
A primeira parte, o lugar santo, e a segunda parte interna era o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. No pátio, pessoas outras poderiam entrar. No santo lugar, só os sacerdotes. No santíssimo lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele entrava ali com o sangue de animais e espargia. O que é que tinha dentro do santo dos santos? Tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquela caixa de madeira coberta inteirinha de ouro, que tinha uma tampa chamada propiciatório. Dentro, em cima dessa tampa, tinha 2 querubins. Estão ouvindo as palavras, que tem coisas aí parecidas com alguma coisa que a gente já ouviu? Tinha 2 querubins. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, os 10 mandamentos. A vara de Arão. A vara de Arão era aquela vara, aquele cajado que Arão, quando eles criticaram, dizendo que Arão não era o homem que tinha que ser, etc, etc. O povo criticou, Deus disse, então tá bom, então você pega uma vara, põe aqui no chão, você pega uma vara, põe aqui no chão, Arão pega uma vara, põe aqui no chão. Vara seca. A vara que florescer é a pessoa que eu escolhi. A vara de Arão floresce, essa vara vai para dentro da arca, pedaço, obviamente. E o maná. Tudo bem até aqui? Ok. Isso significa algumas coisas, e obviamente não dá para ver todos os detalhes, mas eu quero que você veja o relacionamento do tabernáculo. Você já deve ter ouvido muitas mensagens do relacionamento do tabernáculo com Cristo, tudo certo. Mas eu acho que você nunca ouviu, talvez, não sei, uma mensagem do relacionamento do tabernáculo com o Jardim do Éden. E onde que está esse relacionamento? Do lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, para o lugar santíssimo, tinha um véu. É chamado de véu, mas na verdade era uma cortina grossa, talvez quase um tapete, tá? E ali era tecido o quê? Querubins. Por que esses querubins estão aqui? Porque no Jardim do Éden, quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, o Senhor colocou querubins para proteger o jardim. Ninguém entra se não passar pelo querubim. Como ninguém conseguia passar pelo querubim, ninguém entrava no jardim. Mas agora o Senhor diz, eu quero dar acesso a vocês, mas tem regras. E essas regras significam que um animal tem que morrer, e esse sangue é espargido lá dentro pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Ele levava os pecados dele e do povo, e ele passava exatamente pelos querubins. Tudo bem até aqui? A Arca da Aliança, o tabernáculo tinha mais ou menos esse desenho que vocês estão vendo aí. Aqui fora, no pátio, você tem o altar de sacrifício, você tem ali onde tem uma pessoa, a bacia de bronze, não é? Com água, onde eles se purificavam. E aqui é o santo lugar, esse primeiro lugar, e dentro desse santo lugar tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso e tinha os candelabros, o menorá. E alguns estudiosos acreditam então que esse menorá representa a árvore da vida, lá do Jardim do Éden, lembra? A possibilidade de entrar na presença de Deus e encontrar a árvore da vida está ali, aqui, nesse primeiro espaço. No segundo espaço, e era um espaço cúbico, largura, altura e profundidade, tudo mesmo tamanho, era cúbico. Esse santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava, que tinha lá dentro a arca da aliança. Estão acompanhando? Sim? Amém. Hebreus capítulo 9 diz assim, quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você está sentindo o peso de tudo isso? Não. Lembra, lá no tabernáculo, naquele tabernáculo, aqui no santo lugar, só os sacerdotes entravam. Quem não era sacerdote só podia ficar aqui no pátio. Isso tudo era fechado, mas aqui podia entrar. Onde eles levavam o sacrifício, eles levavam o animal era sacrificado ali. Agora, aqui nesse primeiro lugar, só o sacerdote. No segundo lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. A roupa do sacerdote tinha guizos. Guizo, sabe o que é guizo? E tinha uma corda que eles amarravam na cintura do sacerdote.
Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, vítima de um julgamento divino, ninguém podia nem entrar, nem para tirar o cadáver. Eles tinham que puxar o sumo sacerdote. Aí vem a palavra de Deus lá no Novo Testamento e fala da ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz assim: quem não discernir o corpo do Senhor vai comer e beber condenação para si. E a gente acha que é bobagem. E a gente acha que é uma coisa leve. Deixa eu te ajudar a entender uma coisa. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus não mudou nem um pouquinho na sua santidade, na sua seriedade, no seu compromisso com a verdade, no seu compromisso com a sua palavra. Deus nunca mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que mudou é a possibilidade da gente entrar, passar esse véu. Agora, quando é que a gente tem a possibilidade de passar esse véu? Quando Jesus Cristo morre na cruz. Quando Jesus Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. E abre a possibilidade dessas pessoas que estavam aqui no pátio, obviamente eu não estou falando isso literal, as pessoas que estavam no pátio entrarem na presença santa do Senhor. Mas não muda a seriedade, o compromisso, a profundidade daquilo que acontece no Santo dos Santos, a presença de Deus. Estão entendendo, queridos? Por isso a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A ceia não é um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, isso você come em casa. A ceia tem representação, a ceia tem significado. A Páscoa do Senhor tem todo o significado importante e a ceia representa a Páscoa. Vamos continuar. Quero que você veja esse quadro. Nesse quadro nós temos o Éden, nós temos o tabernáculo e nós temos a Páscoa de Jesus. Em relação à presença de Deus no Éden, o Senhor caminhava com Adão e Eva. Adão e Eva caminhavam com o Senhor. No tabernáculo, Deus habita no meio do seu povo, é o Santo dos Santos, lembra? O tabernáculo é a representação da habitação de Deus. E no Novo Testamento, Jesus diz que ele veio tabernacular conosco, essa é a palavra grega. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus estabelecida na pessoa de Cristo, ele veio tabernacular conosco. Você pode ver que todo o ministério de Jesus é móvel. Jesus não fica no templo. Jesus vai de um lado para o outro, vai de uma cidade para outra, vai de uma vila para outra, ele prega aqui, ele anuncia lá, ele prega aqui. Esse é o tabernáculo, é a presença do Senhor no nosso meio. Amém? Acesso a Deus. No Éden, não tinha mais acesso depois da queda. Os guardiões impedem a entrada, que são os querubins. No tabernáculo é o véu que impede a entrada dos próprios sacerdotes. Mas em Cristo o véu é rasgado, louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício protegeu Adão e Eva, naquele animal que é sacrificado para que Adão e Eva pudessem se vestir. No tabernáculo nós temos a expiação de pecados através do animal que é morto, lá no altar do sacrifício. E Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz e a verdade nós temos lá no Éden, nós temos a árvore da vida. No tabernáculo nós temos o menorá, nós temos aquele candelabro. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na provisão, no Antigo Testamento, lá no Éden, nós tínhamos antes da queda a provisão, depois da queda eles têm que trabalhar duro, não é? Mas no tabernáculo nós temos os pães da proposição, os pães que estão lá no santo lugar, e em Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, louvado seja Deus. Vocês estão acompanhando, queridos? Vocês estão muito quietos, estou preocupado. Estão acompanhando? Pastor, não dá para pregar uma coisa mais rápida, andar um negocinho mais leve? Não. Pronto, continuei. A água, no Éden, nós temos os rios. Você vê isso na formação do jardim, os rios. No tabernáculo nós temos a bacia de bronze e em Cristo nós temos Jesus como a água da vida. E a oração? Nós temos a possibilidade no tabernáculo do altar de incenso, que era para o momento da oração dos santos, e Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e ele ainda intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aí diz você: terminou, pastor? Eu disse: não, estamos começando. Agora o que nós vamos entender é um conceito extremamente importante e que, se eu perguntar para você,
assim de pronto, talvez você não consiga explicar, que é o conceito da expiação. O que é expiação? Vamos lá? Poder da expiação. Para isso, primeiro eu vou contar uma historinha a mais simples do mundo, como se fosse contando para criança. Não porque vocês não entendam, mas é simplesmente para dar um pouco mais de significado e simbolismo. Imagine a seguinte cena: você quebrou a janela de um vizinho. A justiça requer que essa janela seja consertada, mas você não tem como pagar o conserto. A situação criou uma barreira entre você e o seu vizinho, estragando a boa relação que havia. Então alguém se oferece para pagar o conserto por você, reparando a janela e restaurando a amizade. Historinha simples, a gente pode contar para qualquer criança. Então o que isso significa na teologia cristã e no sacrifício de Jesus? Primeiro, quando você quebrou a janela do vizinho, significa, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que nós, a humanidade, quebramos as leis de Deus com os nossos pecados. E é isso que criou uma barreira intransponível entre nós e Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não tem solução humana. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu. Há uma barreira intransponível. E ainda tem gente que ainda continua achando que a vida cristã é um passeio num parque de diversões. A vida cristã não é assim. Porque a vida cristã nasce do sacrifício de Jesus Cristo. A vida cristã nasce no sangue derramado de Jesus Cristo. Segundo, a justiça exige um reparo. A justiça de Deus exige que essa barreira de pecado seja removida. Essa é a justiça de Deus. Deus estabeleceu, é preciso que essa barreira seja removida, mas nós somos incapazes de fazer isso. Então vem a satisfação. Alguém paga, que é Jesus. Jesus não tinha pecado, mas ele se oferece para pagar o preço que devíamos, sofrendo a punição pelos nossos pecados e obedecendo perfeitamente a Deus em nosso lugar. Nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pelas obras de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sabe o que é a justificação? É trazer a relação de volta, o relacionamento com Deus de volta. Por meio do sacrifício de Jesus, a relação entre nós e Deus é restaurada. Ele conserta o vidro quebrado. Bendito seja o nome do Senhor. Você já agradeceu a Deus por causa disso? Não. Muita gente... Olha, eu vou falar isso com muito temor no coração. E vou falar isso porque também está sendo gravado e eu quero que isso vá para o mundo inteiro. Muita gente acha que vai ser salvo porque frequenta uma igreja, porque é bonzinho, porque é legalzinho, porque fez isso, porque fez aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é salvo pelas suas próprias forças. A Bíblia diz que a salvação é graça, e a graça é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga eu fiz, eu consigo, eu sei fazer, eu consegui. Deus me deve alguma coisa. Deus não te deve nada. Não me deve nada. Se eu trabalhar para Deus 100 anos, Ele não me deve nada. Porque o que Ele fez pela minha vida não tem preço. Amém, queridos? Vamos ver isso nos conceitos teológicos para ficar mais claro para a gente. Então, a visão teológica da natureza da expiação é a seguinte. Primeiro, a substituição penal. Esse é o nome técnico, substituição penal. Cristo, sendo perfeito e sem pecado, toma o lugar dos pecadores. A morte de Jesus foi expiatória e foi vicária. Expiatória porque ele paga a dívida. Vicária porque ele paga no meu lugar. Ele paga a dívida e paga no meu lugar. Cristo satisfaz a justiça de Deus. Imagine que é uma dívida que você tenha. Humana, uma dívida impagável. Você deve R$1 bilhão. É impagável. Jesus vem e paga. Ele satisfaz aquela justiça. A justiça foi satisfeita por causa de Jesus Cristo. Segundo, ele satisfaz as exigências da justiça divina. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus morre, fazendo o que era necessário para reparar nossa relação com Deus. E a reconciliação e redenção é a principal consequência da expiação. Entenderam o que é expiação? Meu irmão entendeu. Minha cunhada entendeu. Não, porque tem uma turminha aí que já foi. Está nos braços do Morfeu, faz tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você acha que o diabo quer que você saiba disso? Fala para mim. Você acha que o diabo deseja que você tenha isso dentro de você como um DNA? Claro que não. Porque ele quer que você continue com uma coisa chamada
autojustiça ou autojustificação. O diabo quer que você continue pensando que você consegue, mas Deus quer que você entenda que foi Jesus quem conseguiu e que está em Cristo a minha redenção. Amém, queridos? E aí vem o Senhor Jesus lá na Páscoa, porque Jesus morre na Páscoa, lembra? A última refeição que Jesus faz com os discípulos, ele faz na Páscoa. A Páscoa dos judeus era a Páscoa do Antigo Testamento. Morria um cordeiro, o cordeiro eles comiam ali aquela carne, eles comiam com ervas amargas, para lembrar o tempo de dor do Egito, e eles comiam com pães asmos, pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento tem um significado tanto de corrupção, né? Porque o fermento ele corrompe a massa, né? É bom, deixa um pãozinho gostoso, né? Mas o fermento ele faz isso, ele leveda a massa. O apóstolo Paulo fala, cuidado com o fermento dos fariseus, lembra? O fermento tem esse símbolo de corrupção, de corromper. Então o pão tinha que ser sem fermento. E aí diz o texto em Mateus 26. Você quer ler comigo em voz alta? Vai te dar alegria ao coração. Vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Olha só, Jesus vem e cumpre todas as exigências da lei, desde o jardim do Éden, passando pela Páscoa, passando pelo tabernáculo, passando pelo templo, chega na pessoa do Senhor Jesus, ele cumpre todas as coisas na sua carne. Por isso que quando ele foi ser batizado, João Batista olhou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos entender um pouquinho da nova aliança. E para isso nós vamos ler esse texto de Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra, nós estamos em Jeremias. Qual é a época de Jeremias? É a época pré-exílio, né? É a época em que Nabucodonosor bateu na porta lá de Judá e vai invadir Jerusalém. Esse é o profeta que está profetizando para eles, olha, façam isso, não façam aquilo. É o profeta que foi preso, é o profeta que foi judiado, etc. Jeremias. E ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Presta atenção, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não, essa aliança já começa com um não. Não o quê? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Qual que é essa aliança? Na Páscoa, lá atrás. O sacrifício, os animais, as leis, as ordenanças, a lei mosaica, tudo que foi acontecendo lá no Monte Sinai, né? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto, o que aconteceu com aquela aliança lá? Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Sabe, gente, eu acho que uma das coisas mais tristes que tem na Bíblia é quando nós não damos o devido valor para aquilo que Deus fez por nós. É uma ofensa muito grande. Em Hebreus capítulo 2 diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se a gente abandonar isso, se a gente não der o valor correto para isso, como é que a gente faz? O que vai acontecer conosco? Está entendendo? Então aqui o Senhor está dizendo, olha, esse povo que eu fiz aliança com eles, esse povo anulou a minha aliança, porque eles jogaram fora o que eu fiz. Estamos lá no Antigo Testamento. Aí ele continua e vai dizer qual é essa nova aliança. Aí ele diz, não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Vamos aprender isso rapidinho? Primeiro,
A lei é escrita no coração. Esse texto é repetido em Hebreus, capítulo 8. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu seja povo dele. Deus quer que eu represente aqui na terra, falando dele, amando a ele, servindo a ele, adorando a ele, reconhecendo a ele. Provérbios 3 diz que a gente não deve confiar na nossa própria mente, não te estribes no teu próprio entendimento, confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração, anda com Ele, aprenda com Ele, ouça dEle, aquilo que Ele tem para... Se eu sou servo do Senhor, se eu sou membro desse corpo chamado corpo do Senhor, isso significa que eu preciso viver na obediência total ao Senhor. Segundo, relacionamento direto com Deus. Em Mateus 27 diz assim, e Jesus... clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, quando ele está na cruz, né? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Ninguém foi lá embaixo e rasgou de baixo para cima. Deus rasgou aquele véu. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse é o momento da morte de Jesus. E nesse momento, o tabernáculo se abre. O santíssimo lugar se abre. As pessoas podem passar. O querubim não existe mais. Agora existe possibilidade de entrar na presença de Deus, relacionamento íntimo com Deus. Aprenda isso. Jesus disse, quando você for orar, entra no teu quarto. Fala com o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Lembra desse texto? Quando o Senhor está falando sobre isso, ele diz, pode falar, eu estou te ouvindo. Nós não precisamos de intermediários. Glória a Deus, né? Aleluia. Nós não precisamos de intermediários. A gente entra na presença do Senhor por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Terceiro, perdão total. Ele diz, eu perdoarei as suas iniquidades, perdoarei os seus pecados. Vamos ler juntos 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu posso ser perdoado. Pastor, mas eu fiz coisas terríveis. O perdão não leva em consideração o tamanho da ofensa. O perdão leva em consideração o tamanho da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Quarto lugar, vida eterna. Eles serão meu povo, né? Eu serei o seu Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Eu vou morar com o Senhor para sempre. Amém, queridos? Glória a Jesus, aleluia. Eu fiquei pensando a hora que eu caí na rua lá, doeu, viu gente? Doeu, eu falei para minha esposa assim, porque depois eu liguei para ela para falar com ela, para ela passar na farmácia, comprar uns remédios e tal, e eu não conseguia quase falar de tanta dor, né? É uma dor física muito grande, né? E aí eu fiquei pensando, né? Como que as coisas são de repente, né? Imagina uma pessoa que está andando na rua e um carro vem e atropela a pessoa. Não dá tempo, gente, de falar, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Salvador. Não dá tempo. Não dá tempo. Tudo é de repente. E o que você faz? O que você faria? Por isso que a gente tem que andar limpinho na presença do Senhor. Por isso que o Senhor disse, eu vou pôr a minha palavra na mente de vocês e vou inscrevê-la no coração de vocês. Vocês não podem esquecer disso. Vocês não podem esquecer disso. Dia após dia, noite após noite, nós estamos nas mãos do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E em último lugar, Jeremias 31:34, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos e irmãs, apesar de gramaticalmente falar irmãos já inclui homens e mulheres. Para ser um pouquinho mais politicamente correto, chamei as irmãs de irmãs. Brincadeira. A igreja de Jesus Cristo, uma vez que ela é lavada no sangue do Cordeiro, Deus começa a mudar a nossa maneira de pensar. E ao invés da gente avaliar as pessoas por aquilo que elas têm, ou por aquilo que elas fazem, ou aquilo que elas conquistaram, a gente avalia entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Malaquias diz isso. Outra vez vereis a diferença que há entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não dói o coração de vocês saber que vocês têm amigos e parentes que não conhecem o Senhor Jesus e que quando de repente acontecer, não tem mais escapatória. Não dói. É por isso que a igreja do Senhor é uma igreja missionária, é uma igreja evangelística, evangelizadora.
É uma igreja que anuncia o Evangelho. Veja qual é a vontade do Senhor: todos me conhecerão. Deus poderia ter terminado com a história, sabe quando, gente? No Jardim do Éden. Que Adão e Eva, eu avisei vocês. E já que eu avisei, vocês vão morrer, acabou. Puf, acabou. Fica aí os animais aí, vocês ficam por aí. Não tem gente, não tem mais nada. Acabou. Morreu tudo. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor tem todo esse programa salvífico. Todo um programa que vem do Jardim do Éden vai terminar lá no Apocalipse. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo para que Ele pudesse salvar as pessoas que estavam perdidas. Se Ele fez tudo isso, e Jesus fez o que fez, por que é que nós gastamos a vida inteira sem falar de Cristo? Você acha que as pessoas... Tem uma mentira do diabo muito grande que diz assim, as pessoas, eu já ouvi tanta gente falar sobre isso, é uma mentira. A pessoa diz assim: eu não falo nada porque eu quero que elas vejam em mim Jesus. Se você acredita nisso hoje, você vai sair daqui com dor na consciência. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Se você não fala de Cristo, a pessoa não vê Cristo em você, a pessoa só vê uma pessoa boazinha, a pessoa vê uma pessoa legal, a pessoa vê uma pessoa bacana, mas ela não vê Jesus. Como que ela vai saber a respeito do sacrifício de Cristo? Tudo que nós falamos, gente, essa mensagem aqui poderia ser destrinchada em 1 ano de pregação. Quanto que eu sofri, vocês não têm ideia o quanto que eu sofri para estudar isso aqui. Quanto que eu sofri, eu dizia: Deus, eu não sei o que eu vou falar na Páscoa. Deus, eu não sei o que eu vou falar na Páscoa. E eu orava e lia a Bíblia, e orava, e descansava, e dormia, acordava, e orava, e pedia, e falava: Senhor, sabe que horas que essa mensagem terminou? Ontem à noite, acho que era depois da meia-noite talvez, não sei. E a hora que terminou, eu falei: Jesus, quanta coisa incrível tem aqui. E por que a gente continua guardando para a gente? Entenda uma coisa, você sabe por que os cultos de manhã aqui são assim, do jeito que vocês estão vendo? Tem gente que fala assim: nossa, o pastor pensa que é a escola dominical. Chame do nome que você quiser. Eu gasto tempo na doutrina de manhã, que é para a gente poder ter algo para compartilhar durante a semana com os não salvos, os que estão perdidos. Pastor, como é que eu sei se uma pessoa está salva ou não? Você não sabe. Mas a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Anuncia o amor de Cristo. Ai, pastor, eu já vi agora, já aprendi. Eu aprendi na internet, eu tenho um robozinho que ele vai ficar jogando essa mensagem assim: nossa, nós vamos evangelizar o mundo inteiro. Não é assim que evangeliza o mundo. O mundo é evangelizado quando você decide abrir a sua boca e falar do amor de Cristo.